Olá, meu nome é Tarcísio Carvalho e eu quero falar com você sobre a escrita de trabalhos. Mas de modo bem interessante, eu quero contar para vocês duas grandes vergonhas que eu passei, vergonhas mesmo, assim, de não saber o que dizer, mas que me ajudaram demais para pensar sobre a escrita de trabalho. Uma das vergonhas, na época a gente estava morando fora, estava estudando fora do Brasil, e havia um grupo de americanos conversando, eu não me lembro o que, só me lembro da vergonha, e conversando sobre algum assunto me pediram opinião. Eu olhei e falei, que isso, gente? A gente é brasileiro. Isso é com a gente mesmo na opinião. Eu dei minha opinião. E aí eu lembro de um americano olhar para mim assim, interessante. Baseado em que você acha isso? Baseado em quê? Baseado em nada. Tinha uma opinião e acabou. Não estava baseado em coisa nenhuma. Eu só tinha uma opinião. Naquela hora eu senti muita vergonha, respondi alguma coisa, não me lembro se foi alguma coisa ou se eu disse que outra hora eu voltaria ao assunto com mais algum embasamento. Mas eu lembro de ter voltado para casa bem chateado, falando assim: oh meu Deus, eu estou emitindo opinião, não sei nem do que eu estou falando. E isso era muito, muito, muito chato. Quando você vai escrever um trabalho, você precisa emitir opiniões, as suas opiniões, o que você encontrou. E se você não tiver embasamento para aquilo, será uma coisa muito triste, ninguém vai querer ler aquilo. Uma segunda coisa que acontecia, que foi a segunda vergonha, foi na época de escrever o trabalho final do mestrado. Na época de escrever o trabalho final, dentro de um campus, você ouve sempre, sempre, se você não quer ouvir essa pergunta, é melhor você não sair, porque você vai ouvir aquela pergunta. E uma pergunta que a pessoa te faz e depois você faz para ela também. A pessoa chega para você e fala assim: ah, sobre o que você está escrevendo? Dá vontade de perguntar primeiro para ela, sabe? Fala assim: vamos fazer o seguinte, anula essa pergunta. Deixa eu perguntar primeiro para você sobre o que você está escrevendo. E o mais triste é que a pessoa diz sobre o que ela está escrevendo. Imagina, vou fazer uma exegese do Salmo 28. Eu falo assim, aliás, quem estiver fazendo uma exegese dessa, se você for um marido, pede para sua esposa te fazer a pergunta sobre o que você está escrevendo. E vamos ver se a sua resposta será satisfatória quando você responder assim: eu estou escrevendo uma exegese sobre o Salmo 28. O que é exegese? Não, é um estudo aprofundado sobre o Salmo 28. Hum. E, e sobre o que é o Salmo 28? Então, eu estou estudando para saber, mas você não tem assim nenhuma hipótese do que ele seja? Você lê e não consegue ter uma dica do que ele seria? A gente abre a Bíblia, estou aqui com a Bíblia aberta. Tem. É um salmo que tem aí clamor a Deus, né? Petição, sei lá, súplica, como diz o título aqui. E, e também tem o salmista bendizendo a Deus. Bom, você já percebeu que, seja qual for o assunto que você estiver estudando, é bom você ter uma hipótese de trabalho, não é? É bom você ter uma dica inicial sobre o que você acha que é. E à medida que você estiver estudando, você vai confirmar ou não confirmar o seu estudo. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu vou fazer só a gravação da tela, porque eu não preciso aparecer. E nessa gravação da tela eu quero mostrar para vocês um exemplo de trabalho, por exemplo, de uma pesquisa do Salmo 28, um exemplo de um trabalho dentro das normas da ABNT, falar sobre a automatização dessas referências da ABNT usando alguns softwares. Alguns aplicativos já estão prontos para isso. Há muita coisa sendo oferecida hoje. E quero mostrar como é que você pode se beneficiar disso para a escrita do seu trabalho. E quem sabe, ao final, você poder responder bem aquelas perguntas que vão te fazer. Então, as duas vergonhas que eu passei foram baseado em que você emitiu a sua opinião. E a segunda foi sobre o que você está escrevendo.
e eu percebi que eu tinha pouco arsenal para responder e que era melhor eu pensar bem antes de colocar os pés para fora, porque alguém vai me perguntar e eu preciso ter uma resposta razoável sobre isso. Mas sabe que é uma coisa boa? Que vai refinando a sua pesquisa. À medida que você vai dizendo, respondendo para a pessoa sobre o que você está fazendo, pode ser que você olhe e fale assim: meu pai amado, isso não parece muito razoável. Deixa eu pensar numa frase melhor sobre aquilo que eu estou fazendo. Isso vai te ajudar a funilar as coisas e a dar uma noção mais interessante sobre o que você está fazendo. Então, agora eu vou passar para a amostragem da tela para nós vermos um exemplo de como isso pode ser feito, como, por exemplo, uma exegese do Salmo 28. Bom, agora nós vamos ver aquilo que nós dissemos, o que tem na tela. Eu estou aqui numa tela bem grande, em que eu tenho aqui um trabalho, um exemplo de trabalho, como, por exemplo, a exegese do Salmo 28. E nós vamos daqui a pouco olhar aqui no Firefox, no browser Firefox, algumas coisas interessantes. Esse trabalho está todo formatado segundo os padrões da BNT, margem 3232, o modo como eles querem a capa, o modo como você faz a apresentação. Eu tirei várias daquelas coisas que são apresentadas geralmente num trabalho, numa monografia final, em que você coloca agradecimentos, etc. Isso não é necessário para esse tipo de trabalho. Um resumo, palavras-chave, 3 a 5 palavras. Um resumo em inglês, um abstract. Keywords, também 3 a 5 palavras. É a mesma coisa que você escreveu lá em português, você traduz para o inglês. Se não souber inglês, pede para alguém traduzir para você. Esse sumário foi colocado de modo automatizado, como você pode ver aqui, é uma tabela automatizada porque nós usamos os estilos padrão. Então nós padronizamos os estilos, heading 1, heading 2, colocando todas as fontes direitinho conforme deve acontecer, para formar automaticamente, que o Word faz isso. Então nesse arquivo padrão eu coloquei essa automatização, de modo que esse trabalho de exegese ele pudesse servir não só para o Salmo 28, mas para qualquer outra exegese, em que você tem na exegese, capítulo 1, elementos contextuais, capítulo 2, elementos textuais e o capítulo 3, elementos aplicativos. Nos contextuais, você vai tratar com a delimitação da perícope, com crítica textual, tradução, gênero literário e o contexto histórico. Nos elementos textuais, análise morfossintática e análise do discurso. E nos elementos aplicativos, análise teológica e um esboço homilético, para quem quer fazer o trabalho com o objetivo de explicar ou pregar. Conclusão e as referências bibliográficas. Não só a automatização aqui no Word é possível do sumário, mas também o será com referências bibliográficas e notas parentéticas, notas entre parênteses. E a gente vai ver isso daqui a pouco usando um aplicativo, aqui mesmo nesse arquivo, ok? Então, a guisa de introdução, eu estou colocando alguma coisa aqui para fazer uma introdução. Eu coloquei alguns rascunhos aqui, porque eu estava lendo um livro, e lendo esse livro eu achei interessante essa citação e marquei aqui no Word. Também lendo esse livro de Interpretation do Ricoeur, eu também achei interessante isso aqui e coloquei com as minhas palavras nesse caso e vou citar aqui. Então, como é que eu uso? Bom, para chegar em como é que eu uso, eu vou deixar de molho aqui um pouquinho para nós vermos o que nós podemos usar para automatizar essa minha história de citação, uma vez que eu não vou conseguir decorar toda a NBR 6023. Até porque também existem mudanças nas normas. As normas, no caso a norma de trabalho acadêmico no Brasil, que é a norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, para apresentação e realização de trabalhos no Brasil, segue-se o padrão ABNT. Ou seja, que tipo de coisas são importantes, que elementos são importantes para serem citados de um trabalho e que forma isso deve acontecer. Então, estes são os estilos de citação que existem. No Brasil tem a ABNT, em outros países existem outras normas e nós aqui vamos trabalhar com essa. Bom, como eu disse, como a variação de norma precisa sempre estar atualizado quanto a isso,
e como são muitos elementos, então isso é alguma coisa que nós podemos colocar de modo automatizado. Então eu quero dizer para você que alguém já pensou em fazer uma pesquisa, esse cara aqui, desse site Scribendi, ele fez uma pesquisa dos 5 softwares mais na área de citação automatizada de referências. Um é o HalfWorks, o 2 é o Zotero, o 3 é o EndNote, o 4 é o Mendeley e o 5 é Citation-C. Então, esses 5 são os mais utilizados, sendo que HalfWorks e o EndNote são pagos. Zotero, Mendeley e Citation-C, eles são gratuitos. Eu tenho usado o Zotero há bastante tempo e eu vou falar sobre ele. Não é que significa que é o melhor, eu acho até o Mendeley esteticamente mais interessante do que o Zotero. Você tem que colocar, enfiar o pé na jaca em um e segue a vida com aquele. Em alguns casos você consegue na internet algumas pessoas que bondosamente colocam como é que você exporta a sua biblioteca de uma biblioteca para outra, etc. Isso é procura na internet que você acha. Mas eu uso o Zotero e é dele que eu quero falar para você. E essa pesquisa aqui, alguém fez teve a boa vontade de oferecer uma tabela, tá vendo? HalfWorks, $100 por ano, ou é de graça se a sua instituição acadêmica fizer a assinatura. O EndNote custa $250 quase. É bastante caro, não é? Mas EndNote é muito show. Especialmente o EndNote quando você quer trabalhar com até 14 pessoas no mesmo documento. Ele funciona super bem. Mas muita gente tem usado também algumas alternativas que o Google oferece e tem sido felizes. Mas a gente está falando de referência de estilos de citação. E esses aplicativos são específicos para isso, tá bom? Então, todos eles capturam a página da internet para criar um registro, sim, menos o EndNote. Todos eles têm integração com Microsoft Word, que é o editor de texto mais utilizado no mundo. Eu uso o Pages aqui do Macintosh, mas eu confesso para você que o Word foi feito para fazer trabalho, exceto quando você tem que usar imagens que o Word é muito teimoso, ele coloca imagens onde ele quer. E a única vantagem que eu acho do Pages é que no Pages você coloca a imagem onde você quer. Mas para fazer trabalho efetivo, a gente está tão acostumado com o Microsoft Word e é tão importante que existe o pacote da Microsoft para Mac. Então, todos serão felizes. Gratuitos, e o Zotero tem uma coisa interessante, ele é open source. Então, se você é programador e quer colocar alguma coisa, você tem condições de trabalhar no código-fonte e fazer alguma coisa interessante também, e quem sabe até oferecer para a comunidade. Então, esses 5 são alguns pacotes que você pode, alguns aplicativos você pode pesquisar, e eu quero falar especificamente do Zotero. Então, vou eliminar esse. Tem uma plataforma também brasileira. Essa plataforma brasileira também trabalha na questão de pesquisa acadêmica, e eles fizeram mais. Eles fizeram um editor de texto para fazer trabalhos. Então aqui você pode ter até uma ideia tá bem pequenininho, mas aqui são elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, que são a referência, glossário, apêndice, etc. E elementos textuais que tem ali a introdução, desenvolvimento e conclusão. E os pré-textuais, que é folha de rosto, capa, epígrafe, resumo, abstract, etc. Tá bom? Então, esse pessoal aqui brasileiro, eles desenvolveram um editor de texto, tá vendo o formatão aqui já pré-pronto, para você fazer de acordo com a BNT, e fazendo também com que nesse editor o recurso de pesquisar a obra e citar aqui seja também automatizado, ok? Eu não conhecia esse trabalho, mas se você quiser conhecer-me depois, me dá uma dica se você gostou demais e recomenda profundamente. Eu espero depois que você dê um toque, tá bom? Esse aqui é o Zotero.
que é o seu assistente de pesquisa pessoal. Ele vai ter essa cara aqui, tanto na internet, porque ele funciona na internet, e também ele pode ser baixado para funcionar offline. E ele tem esta cara. Você vai ter uma biblioteca, a sua biblioteca vazia, e você pode criar pastas aqui para cada um. Se você está fazendo o Salmo 28, faz uma pasta do Salmo 28 para colocar só material de pesquisa do Salmo 28 dentro dela, ou de qualquer outra coisa que você estiver trabalhando. Você cria pastas distintas e ali você vai ou cadastrar manualmente o livro que você está pesquisando, ou se esse livro já pode ser achado na internet. O Zotero tem uma coisa bem interessante que é uma... Tá vendo isso aqui? Um livro? Ele aparece essa abinha de livro aqui, ó. Salvar para Zotero. Então, essa página, ou o livro que estiver sendo mostrado aí, já pode vir com todos os dados, os mais importantes aqui, ó. Ele vem para cá automaticamente. Então, você pode digitar, ou você pode obter automaticamente, que quando o livro aparecer, você pode dar um clique aqui e salvar direto para essa sua área de pesquisa dentro da pasta que você estiver. Ok? Então, encontre-se com o Zotero e baixe a coisa. Eu não vou trabalhar com vocês a questão de como é que você vai baixar, tá? O download, seja lá, se você estiver trabalhando com OS, sistema operacional do Macintosh ou Windows da Microsoft, você escolhe qual que você estiver trabalhando, baixa e seja feliz, instale essa coisa, tá bom? Olha só, tem a versão dele aqui instalada, é a mesma cara, tá vendo? Isso aqui são as pastas que eu criei, e dentro de cada uma dessas pastas tem um material que eu coloquei. Ok? Então, eu quero mostrar para vocês agora como é que a gente pode fazer, depois de você ter instalado naquele site lá do Zotero, e geralmente eu prefiro usar o Zotero dentro do Firefox, porque eles são parentes, funcionam bem juntos. Funciona também dentro do Safari, dentro de outro browser, Explorer, mas funciona melhor dentro do Firefox. Então eu sempre uso o Firefox quando eu trabalho com Zotero. E assim, naquela página que você baixou para poder instalar, você vai ver que você pode instalar também um aplicativo para o Microsoft Word. E depois que você instalar aquele add-in para instalar o Zotero aqui, você vê que na barra do Word aqui, ó, tem Home, todo mundo aqui, e tem Zotero, ok? Então eu estou fazendo um trabalho aqui. Esse trabalho se propõe a realizar uma exegese ao 28, uma investigação meticulosa de seu texto, contemporâneo será feito através de 3 capítulos, blá, 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 blá. Aí aqui eu vou colocar isso aqui que eu havia escrito, mas que eu quero referenciar de onde veio. Muitos estudiosos da Bíblia usam o modelo de Paul Ricoeur dos 3 mundos do texto para ajudar a pensar sobre essas mudanças abrangentes. Aí eu vou aqui, ó, Zotero. Aqui no Zotero tem essas coisas. Preferências de documento, para você escolher o tipo de estilo que você vai usar, no caso nosso é a BNT. Você desligar algumas citações, depois eu falo sobre isso. Acrescentar bibliografia no final, que são aquelas referências automatizadas ao final. Tudo que você tiver usado como nota aqui parentética dentro do texto, ao final automaticamente vai ser escrito para você. E aqui eu vou acrescentar uma citação. Então, ele abre uma janelinha aqui assim, tá vendo um pop-up? E aí, onde é que eu coloquei aquele negócio? Aqui. Foi aqui? Sim. É o livro do Paul Ricoeur e é na página 33, se não me engano. E aí eu coloco aqui, pronto. Já vem no formato da BNT, Ricoeur, 1976, que é o ano do livro, página 33. Ponto. Ricoeur sugeriu que os estudos textuais podem ser feitos, aí segue a vida. Esse aqui também eu queria citar lá no começo da minha introdução.
lá no começo da minha introdução, que é aqui, ó. Para leitores com o melhor significado de leitores contemporâneos. Eu queria citar aqui, você vê que já saiu do formato, eu vou marcar aqui, voltar e voltar para o meu estilo. O estilo, cadê o normal? Que já entra, tá vendo? Com recuo, com espaçamento e-mail, tudo certinho. Agora, aqui, de onde é que vem isso? Depois de eu ter escrito, a fim de melhor compreender seu significado para leitores contemporâneos, estudantes devem ser capazes de responder com alguma sofisticação o questionamento do porquê estão engajados. Isso aqui, eu vou aqui no meu Zotero, acrescentar uma citação, ele pipoca aqui de novo. Isso aqui veio de um livro de Church History, que é um livro muito legal. E foi na página 45. Tá vendo? Aparece aqui, são dois autores, Bradley e Muller. Richard Muller, Monstruosidade na área de História. 95, página 45. Eu quis colocar isso aqui para vocês verem como é que você insere com facilidade essas citações, uma vez que as obras já estão aqui dentro, e como ao final as coisas vão ficar mais fáceis. Eu sigo com elementos contextuais, dizendo aqui e acolá alguma coisa, a crítica textual, com aquelas, especialmente com aquelas, o que vem no aparato da Bíblia Hebraica, de Cartência, e o que vem no aparato crítico. Você vai discutir alguma coisa aqui do que foi importante. Aí eu quero acrescentar isso aqui, que é de alguém que não sou eu, que apontou isso aqui. E aí eu chego aqui, vou colocar e dizer aqui, isso aqui, sabe onde é que veio? Eu deixei marcado, o Word Biblical Commentary foi Craig. Então eu vou aqui, na minha biblioteca, eu falo assim, tá na minha biblioteca, sei lá, em algum lugar aí. Craig, tá aqui já. O Word Biblical Commentary, ele tem dois. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais, porque um é de um salmo, outro é de outro. Tá vendo? Aqui. Um é em Jeremias, outro é dos Salmos. Então, foi aqui. Foi daqui e na página 125. Então, já entra aqui, ó, Craig, 98, página 125, eu coloco o ponto. Pronto, aquela minha notinha que eu tinha anotado aqui, que eu podia depois entrar e citar, está feito. Segue o trabalho, análise do Salmo. Eu coloco o texto aqui, vou fazendo algumas observações. Aqui eu usei uma nota de pé de página, que eu fiz uma nota do tradutor, dizendo que o termo hebraico para templo aqui é devir, que correspondia ao santo dos santos no templo. Se isso aqui você achar que é muito importante, isso aqui passa para o texto. Há gente que acha que esse tipo de observação aqui, se ela é realmente importante, ela deveria vir no corpo do texto e não ser sequer uma nota de rodapé. Mas há discussões a respeito disso, ok? Que mais? Eu vou discutindo depois entre os elementos textuais, análise morfossintática que eu não fiz, análise do discurso, depois entre os elementos aplicativos. E aqui eu tenho uma série de citações que eu anotei de Calvino, e a maioria delas com mais de 3 linhas. E aí o que eu fiz? Nesse meu texto padrão, eu já anotei aqui, quando a citação está assim, eu falei assim, isso aqui eu posso colocar no meu estilo que eu já criei, citação de mais de 3 linhas, ó, tum. Por quê? A citação com mais de 3 linhas pela BNT tem que ter 4 centímetros de recuo aqui, é espaçamento simples e um ponto a menos. A fonte aqui é Helvética 12. Então aqui está espaçamento simples, aqui é 1,5 e a fonte aqui passa a ser 11. Tá bom? Então, a mesma coisa aqui, que também é uma citação de mais de 3 linhas, eu faço assim. A citação aqui de novo, mais de 3 linhas eu faço, já clico lá, já fica com a cara certinha. E aqui outra. Só que ainda não está pronto, hein? De onde vem isso? E de onde vem aquilo? Tá bom?
Aqui eu vou de novo precisar ir no meu Zotero. Você deve ter anotado isso em algum lugar, você não vai saber isso assim magicamente. Eu vou no comentário que eu usei, que foi o comentário de Calvino, na minha biblioteca. Aqui, comentário de Salmos, de Calvino, e foi a página 87. Então aparece aqui Calvin, 98, página 87, ok? E assim você vai fazer para todos os outros. Quando você terminar isso, faz seu esboço homilético, escreve sua conclusão. Quando chegar na hora das referências bibliográficas, você vai acrescentar aqui. É só dar um clique e espera. Eu disse dar um clique. Ok. Pronto. Ela vem automaticamente na ordem certinha, alfabética, e do modo como a BNT requer. Então, num clique, não precisa digitar nada disso. Tudo que eu utilizei lá dentro veio para cá. Por quê? Porque está tudo já escrito na minha base de dados, que é o Zotero. Então, quando vier para cá, tudo que eu utilizei dentro do trabalho simplesmente será montado aqui. Ajuda bastante, não ajuda? Eu espero que você aprecie isso e considere seriamente fazer um arquivo de um arquivo padrão primeiro, para ele poder servir para qualquer outro trabalho. Isso vai minimizar muito o seu estresse e a sua capacidade de foco naquilo que você precisa, que é desenvolver o seu trabalho. Isso é mais ou menos como aqueles malucos que jogam hóquei no gelo. Eles não estão pensando em como eles vão patinar naquela hora, estão pensando no jogo. Essas normas aqui tem que ser mais ou menos isso para a gente. A gente não tem que pensar sobre elas. A gente tem que pensar no jogo. E o nosso jogo é discutir sobre o que eu estou escrevendo. Sobre o exegese do Salmo 28. Mas assim, você tem uma dica do que ele seja? Não, ele claramente parece já ser uma petição, um lamento, seguido de um louvor. E como é que esse movimento de lamento em direção a um louvor, como é que isso progrediu? Na hora você já vai se lembrar de alguma obra do Walter Brueggemann, ele tem um livro escrito sobre isso, ou você vai se lembrar de, não, tem uma referência anterior a ele, que é o Klaus Westermann. Então você também vai naquele tipo de livro e vai olhar e falar assim, interessante, é ele que falou de um lamento individual e com essas características você pode indicar isso ou aquilo. Porque aí é a hora de você crescer no seu trabalho e fazer o que você precisa fazer para poder responder para alguém que vai te perguntar sobre o que você está escrevendo. Eu estou escrevendo uma exegese do Salmo 28 e nela eu estou discutindo o seguinte. Eu estou buscando qual é o foco central, no caso daquele lamento para o louvor, que é o óbvio, qual é o aspecto central nesse movimento do lamento ao louvor que ele destacou naquele momento histórico. E aí você vai engrenando o modo que você vai explicar aquilo, fazendo isso de modo embasado, para você não passar aquela vergonha que eu já passei, de alguém perguntar e quando te perguntarem sobre o seu embasamento, você falar assim, não sei, tá bom? Então, faça um bom proveito disto.